Abra sua Bíblia, por favor, irmãos. Hoje nós vamos falar um tema, o pastor já orou e deu a entrada no tema que nós vamos falar, né? Eu agradeço a Deus por ter esses jovens, adolescentes e crianças que estão aqui. A palavra é muito forte, principalmente o meu coração, Deus falou muito forte com essa palavra, né? Eu espero que seja da mesma forma com vocês, né? O livro é Samuel, o primeiro livro de Samuel, né? Nós vamos falar, irmãos, sobre juiz, sacerdote, né, e pai. Um homem que foi um bom juiz, um mau sacerdote e um péssimo pai, né? Então nós vamos falar aqui um pouco, como diz o outro, vamos falar da vida alheia, vamos falar dos filhos de Eli. Capítulo 4, nós vamos ler o versículo 18. Eu falar para vocês, irmãos, eu preciso de óculos, mas eu estou lutando contra ele. Lutando contra ele, irmãos. Esses dias eu descobri que eu precisava de óculos, que eu falei para os irmãos, versículo 38, numa igreja que a gente foi pregar, e os irmãos falaram assim, não tem 38 não. Eu dei uma olhada assim, falei, é 18. E eu todo emocionado, olhando de longe assim, falando, né? Tá vendo tudo, pastor. E não estava nem vendo que não tinha o versículo 38, irmãos. Era o 18. Agora aqui é 18 mesmo, viu? A morte de Eli e da mulher de Finéias. Aqui eu escolhi esse tema aqui, irmãos. Nós vamos ter que meditar um pouco nos 4 primeiros capítulos. Eu espero alcançar o tempo, porque é importante que nós meditemos no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, para a gente entender essa situação aqui, tirar daqui, irmãos, aplicação da palavra para a nossa vida. O que é que vamos poder aplicar na nossa vida nos dias de hoje? Porque eu lendo, estudando essa palavra, irmãos, e não existe outra palavra para definir, eu sei que muitos pregadores também têm esse mesmo sentimento. Nós vivemos um período complicado, assim como era o sacerdócio desses dois rapazes. Assim como era o sacerdócio desses dois rapazes, hoje nós temos uma grande parte da igreja, irmãos, infelizmente eu tenho que falar para vocês, entradas nessa situação, né? Nessa morte espiritual. É incrível você ver a Bíblia descrever os dois filhos de Eli como filhos de Belial. Como pode ser, meus irmãos, filhos de sacerdote, exerciam o sacerdócio, mas a Bíblia descreve esses dois rapazes como filhos de Belial. Você pode imaginar que palavra pesada é para descrever aonde errou Eli? O que podia ter sido feito, né, meus irmãos? Você sabe que aqui, quando você lê a Bíblia, você tem que ler ela bastante conectado com o Espírito Santo, né, meu irmão? Porque tem gente aí falando coisas da Bíblia que verdadeiramente não tem pé nem cabeça, não tem fundamento. Agora aqui a Bíblia descreve assim, a Bíblia descreve Faraó, quando as pragas foram derramadas sobre o Egito, a Bíblia descreve Faraó dizendo assim, Deus endurecia o coração de Faraó. Deus endurecia o coração de Faraó. Agora aqui você vai encontrar um versículo que vai dizer assim, e Deus queria matar os filhos de Eli. E é engraçado, né, pastores que estão aqui, porque não é só com ele. Os filhos de Araão também levaram fogo estranho na presença de Deus e morreram também. Os filhos de Davi foi uma catástrofe. E se você pegar depois da morte de Salomão, então, Deus que me livre. Então, disse a palavra no versículo 18, e sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, quebrou-lhe o pescoço e morreu. Portanto, o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, ouviu estas coisas de que a arca de Deus
era tomada e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Porquanto as dores de parto sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa por causa, presa e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Irmãos, esses versículos aqui é só uma introdução para a gente entrar na mensagem. Eu quero dar aqui uma pincelada no princípio de todo esse sofrimento aqui. Aqui nós estamos falando do penúltimo juiz de Israel, porque o último é Samuel. Então a palavra de Deus, ela fala para nós que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Moisés foi um homem muito inteligente, muito sábio, um homem extraordinário. O que ele fez? Ele preparou Josué para ser o substituto dele. Josué, irmão, Josué subiu com Moisés quando Moisés jejuou 40 dias. Era Josué que estava lá com ele. Em meio a todas as pelejas, no momento em que Deus falou com Moisés para subir até o Monte Nebo, olhar a terra, contemplar, porque ele não ia entrar ali na terra prometida, ele não ia poder entrar. Dos que saíram do Egito, somente 2 entraram, que foi Josué e Calebe. Eu imagino, irmãos, Moisés contemplando aquelas maravilhas. Moisés contemplando a terra prometida que Deus tinha feito, irmãos. Você pode imaginar Moisés brigando com Deus, arrancando a grama daquele monte ali, querendo entrar, mas Deus disse: você vai ficar aqui. E o anjo pegando ele pela perna ali: não, aqui você vai morrer aqui em cima. Você pode imaginar, ele morreu ali em cima, ele viu com os olhos dele. E quem é o substituto dele? Josué. Josué substitui ele, Josué começa a vencer batalhas, porque Josué era um general, era um homem preparado, era um homem capacitado, era um homem muito inteligente na guerra. E eles entram para a terra prometida, e a Josué cabe a divisão da terra prometida. E ele divide bem a terra, tem várias lutas, várias guerras ali. Mas quando morre Josué, aí entra a questão do assunto. Você não vê uma pessoa preparada para substituir Josué. Você vê Josué deixando ali um cargo vazio. Não tinha um rei. Agora começam os juízes. Você depois vai poder ler o livro de Juízes e você vai ver Débora, Baraque, você vai ver Jefté, Sansão, você vai ver, Gideão. Você vai ver vários juízes. O que eram os juízes? Quando tinha uma causa para julgar, trazia aquela causa diante do juiz. Tiveram juízes bons e juízes que foram péssimos. Quando a gente já vai chegando para o final de tudo isso, quando já termina o livro de Juízes, entra então em ação o escritor e profeta e sacerdote, entra Samuel. Aqui você vai entrar no livro de Samuel, irmão, e você vai ver uma situação caótica daquela época, mas você vai ver que sempre Deus tem uma solução para estas situações. Só que a situação é assim, irmãos, Deus prepara algo que às vezes te surpreende. E por isso eu gosto que esteja aqui esses jovens. Eu ia falar muchachos, irmãos, Às vezes eu gaguejo porque vai sair num espanholzinho assim, Muchachos e muchachas que estão aqui. Por quê? Porque desses que estão sentados aí, eu quero te dizer uma coisa: não menospreze nenhum desses jovens que estão sentados nesses bancos. Eu falo por experiência própria, eu fui menosprezado muito, irmão, muito, muito, muito.
Eu estava lembrando da primeira igreja, quando eu fui pastor da primeira igreja, irmãos, aqui na cidade de Trindade, daquela igrejinha pequenininha, que aquele povoadinho que estava ali, que era lá no Ponta Caiana, um pastor me convidou para ser tesoureiro. Eu fui tesoureiro da igreja, irmãos, um cargo que eu não quero nem saber na minha vida. Né? Vocês podem colocar aí todo mundo de tesoureiro, não fala o irmão Hélio tesoureiro não, irmão, por quê? Não é, o meu chamado Deus não é para mexer com parte financeira, irmãos, né? Mas eu fiquei como tesoureiro durante praticamente uns 6 anos, eu fui tesoureiro de várias igrejas. Então, quando eu cheguei na tesouraria da igreja, irmãos, trabalhando aqui na cidade de Trindade, era 18 igrejas, e passou 2 anos, veio um pastor aqui na cidade, foi trocado um pastor e veio outro, e para me tirar da tesouraria, o pastor me ofereceu a melhor igreja do campo. Tá? O dia que vocês forem pastor, vocês vão entender dessas coisas também. Me ofereceram a melhor igreja do campo. Olha, Hélio, você vai deixar a tesouraria, vai entregar a tesouraria por irmão tal. Eu falei, beleza, graças a Deus. Deus escutou minhas orações. Entreguei a tesouraria, ele disse, agora você vai assumir a melhor igreja do campo. Eu fui orar a Deus, irmãos, olha, não faça nada sem orar a Deus, meu irmão. Não faça nada sem orar a Deus. E quando eu fui orar a Deus, de repente eu fui prestar um culto lá na cidade de Goiânia, na sede central. Aí eu cheguei lá e falei com um pastor estava lá, eu falei, olha, fui tirado da tesouraria e eu vou assumir a igreja tal. Ele conhecia o campo daqui, ele tinha sido pastor aqui. Ele falou para mim, falou assim, e quem disse que você vai para lá? Eu falei, não, o pastor que assumiu lá falou que eu vou. Ele falou assim, você não vai para lá não. Você vai vir para cá. Você vai ser auxiliar aqui. Escuta o que eu estou contando para vocês, porque esses jovens que estão aqui, irmãos, são os futuros pastores das igrejas, em nome de Jesus Cristo. São os futuros missionários que vão pisar países, irmãos, vão fazer, a obra de Deus está na vida desses jovens, desses adolescentes. Mas depende muito, irmãos, do grande testemunho que Deus coloca na vida de cada pastor. Nós temos uma imensa responsabilidade. Não somente os pais que estão aqui, as pastoras, os pastores que estão aqui, o testemunho de cada um de nós vai contar muito. Eu conheci aquele pastor que falava comigo lá em Goiânia, eu conhecia ele falou, você vem para cá. Irmãos, olha, tem hora que você tem que deixar o maravilhoso para pegar aquilo que Deus está te dando e não é tão maravilhoso assim, entendeu? Parece que era tudo que eu queria, era aquele lugar onde eu estava me colocando, mas agora me chamam para fazer algo que era assim, como que se jogar no vazio. Mas eu senti que tinha algo de Deus naquilo, irmãos. Eu vim aqui na cidade de Trindade e falei, eu não vou assumir a igreja, eu vou ser auxiliar. O pastor olhou para mim e falou assim, onde você está com a cabeça? Aonde você está com a cabeça? Outro irmão olhou para mim e disse assim, você vai trabalhar lá na sede? Eu falei, é. Ele falou assim, você não tem capacidade para isso. Você não tem capacidade para isso. Agora imagina isso, irmãos, quando eu cheguei ali no trabalho ali em Goiânia, me colocaram para dirigir um campo ali, irmãos, e eu, falar para vocês, eu desmaiei dentro do ônibus, irmãos. Só contando como testemunho, nada de motivo de exaltação, às vezes nós temos que conhecer o coração das pessoas quando falam, né, irmãos? Fiz 1 ano de jejum, irmãos, sem faltar um dia para a glória de Deus, irmãos. Se você conhece o cabo de escova era mais gordo que eu, irmãos. Um dia eu vou mostrar umas fotos minhas para vocês vão assustar, falar, quem era esse? Né? Era fraquinho, irmão, magrinho. Trabalhamos na cidade de Goiânia durante quase 1 ano e meio, irmãos. Agora imagine essas pessoas que não davam crédito quando escutaram falar assim, ó, o Hélio foi tirar o passaporte em Brasília. E alguém disse assim, mas foi tirar o passaporte, vai para onde? Ele vai para o exterior, vão enviar ele para o país do Panamá. Irmão, escuta o que eu te digo, meu irmão, minha irmã que está aqui presente. Não pense que esta pessoa é incapaz, porque a capacidade ela vem de Deus. A capacidade vem de Deus. O teu filho que está na tua casa, quando você for dormir, põe a mão sobre ele, abençoa a vida dele. Você pode ter um Samuel lá dentro da sua casa. Amém?
E ore a Deus: Senhor, repreende todo espírito maligno que estava sobre a vida de Finesa, que eu não aceito esse espírito maligno não. Amém? Chegando aqui no livro de Juízes, irmãos, no primeiro capítulo, perdão, no livro de Samuel, no primeiro capítulo, você vai encontrar no capítulo 1, Samuel relatando a história da mãe dele e do pai dele, Ana e Eucana. E observe bem a vida dessas duas pessoas, que o que eu vou falar para você aqui agora é muito importante para a sua vida espiritual. No meio desse relacionamento tinha uma segunda esposa de Eucana, que se chamava Penina. Está no primeiro capítulo, você pode abrir e acompanhar aí. Engraçado que Penina era uma mulher fértil. Ela tinha filhos varão, ela tinha filhas mulher, ela zombava de Ana, ela fazia todo tipo de críticas, de zombaria com Ana. Ana não podia ter filho. Aí não usa a palavra estéril, ela não podia conceber. E aqui entra uma situação que até eu creio que Penina foi importante na vida de Ana. Ana, irmãos, ela queria ser mãe. Ela tinha um maravilhoso esposo. Eucana era um esposo maravilhoso. Você vai ler no capítulo 1 que ele pegava a comida, ele levava o sacrifício, uma vez por ano ele ia para Siló, fazer sacrifício a Deus, orações. Ele chegava lá e do sacrifício ele tirava uma porção para cada filho, para cada filha dele. Ele tirava um pouco para Penina. E eu gosto da tradução em espanhol, porque a tradução em espanhol disse assim: mas para Ana ele dava uma porção doble. Uma porção doble. Quer dizer, ele pegava ali, de todo o que dava ali, ele pegava um prato um tanto dobrado e dava para Ana. Ana chorava. Olha para você ver o que é uma mulher não ser conformista na casa de Deus. Às vezes nós como esposo, às vezes nós queremos ser suficiente, mas nunca lograremos ser suficiente na vida da nossa esposa. O único que é suficiente para elas é Jesus. O único que é suficiente é Jesus, meus irmãos. Aquela mulher era uma mulher inquieta, aquela mulher estava chorando à mesa, no momento que serviam a comida, ali ela esperava todos comerem, porque ela era educada, ela queria que todos comessem, ela não se levantava dali, mas ela não comeu naquele dia, ela deixou a comida dela e foi para o templo. O que ela foi fazer no templo? Orar, irmãos. Ela foi orar. Ela foi orar e chorar e suplicar na presença de Deus. Nesse tempo, você vai ver no primeiro capítulo também, quem era sacerdote? Eram os dois filhos de Eli. Pode pegar aí no versículo 2, você vai ver que Penina tinha filhos, Ana não. Você pega o capítulo 1, versículo 3, você vai ver que Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes. Você vai ver no versículo 5 do capítulo 1 que disse: porém a Ana dava uma porção excelente, é a tradução nossa em português, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E disse o versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que Ana chorava, e não comia. Agora Ana sobe, entra no templo e começa a orar. A oração de Ana, irmãos, é uma oração que ela faz simplesmente mexendo os lábios. O sacerdote Eli, ele tinha perdido totalmente a direção. Escute bem o que eu vou falar, porque nesse primeiro capítulo aqui, eu tenho que mencionar para você que ele era um homem que não repreendia os seus filhos. Ele era um homem que sabia a situação dos seus filhos, mas ele não repreendia. Mas quando você vai ver o capítulo 1, ele repreende a Ana duramente.
Ele fala para Ana que ela estava embriagada. Ana está chorando e Ana está fazendo um compromisso com Deus, irmãos. Talvez pela pressão que ela tinha para ser mãe, ela chega e começa a derramar o seu coração diante de Deus. E aqui você vê o caráter de Ana. Ana fala para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu quero um filho homem, me dá um filho homem, eu vou amamentar ele. E enquanto eu estiver amamentando ele, ele vai estar comigo. Mas quando eu desmamar ele, eu vou trazer ele e vou entregar ele na sua casa. Ele vai ser seu. Compromisso pesado para uma mãe. Eu acho que o pastor Renato não está querendo que as irmãs façam esses compromissos e venham entregar menino aqui na igreja não, né, irmãos? Imagina, pastor... Imagina as irmãs, não, eu fiz um voto aqui, vou entregar os meninos aqui, tudo aqui agora, para deixar tudo aqui. Vamos criar esses meninos, não. Assim a Ana prometeu para o Senhor, irmãos. E olha para você ver a fé dessa mulher. Porque a Ana, irmãos, quando ela terminou de orar, a Bíblia disse aqui no versículo 8, 9, né? Então Ana se levantou, depois de ter essa conversa com Eli, né? Perdão, estamos no versículo equivocado aqui, meus irmãos. Versículo 17. E Eli disse: vai em paz. Depois de ter essa conversa com ela, achar que ela estava bêbada, disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição, né, o que há pedido a ele. E aconteceu no versículo 18 que Ana, e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, né? E o semblante dela mudou. Agora a Ana já não é aquela mulher triste. Ela fez um voto com Deus, ela ainda não está grávida, mas ela já tem segurança. Vocês já fizeram essa oração, irmãos? Eu tenho um negócio comigo assim, irmãos. Às vezes a gente coloca aquela oração. Às vezes a gente vem para o templo, e é importante você vir para o templo e orar aqui. E às vezes a oração começa de madrugada e ora 2, 3, 4, 5 horas. E talvez você é uma pessoa de muita oração, é muito importante. Mas, irmão, a oração ela tem que ter um propósito. A oração ela tem que ter ali um objetivo. Você tem que orar com fé, irmãos. Aquela oração de Pedro, né? Pedro, quando vai afundando assim no oceano, ele faz uma oração pequena, uma oração rápida, mas objetiva. Ele disse: socorre-me, Senhor. Porque ele está afundando na água, não dá tempo de orar meia hora. Se ele vai orar meia hora, ele se afoga. Então ele disse: socorre-me, Senhor. E o Senhor vai e socorre ele de uma vez. Amém? Então o objetivo da sua oração, aonde você está direcionando os seus canhões? Qual é o propósito da sua oração? Essa mulher aqui, o propósito dela era ter um filho. Se você ler aqui, você vai ver que ela ia de madrugada para a casa de Deus. Agora que ela já está satisfeita com a oração. Foi, comeu. Versículo 20. O marido conheceu ela, coabitaram juntos e ela ficou grávida. Agora ela dá à luz. Ela já não vai com o esposo às festas, ela fica em casa. Porque ela está criando o seu filho. E isso aqui falou muito sobre Eucana para mim, meus irmãos. Isso aqui, olha, falou muito. Porém, Ana não subiu, mas disse o seu marido: quando o menino for, versículo 22. Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, irmãos, olha só a resposta de Eucana. Um esposo extraordinário. Por isso temos esse filho maravilhoso que é Samuel. Ele tinha uma mãe de oração, ele tinha um pai. Uma mulher não podia fazer um voto se o marido não confirmasse o voto, meus irmãos. A mulher fazia o voto, ela chegava em casa e falava para o marido: olha, eu fiz um voto assim, assim, assim. Isso é lei. Aí o marido dizia: estou de acordo contigo. Mas se o marido dissesse para ela: eu não aceito esse voto, automaticamente ela não podia cumprir com esse voto. Ela estava livre do que ela tinha feito.
E olha para você ver o versículo 23. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Qual é a palavra que ela tinha que confirmar aqui? Ela prometeu de levar a sua criança, ela prometeu de entregar ele no templo. Não vai se encarinhar do menino o suficiente para você não dar lá ela não. Você prometeu, você tem que cumprir. Amém? Esse menino que nós estamos falando aqui, irmãos, é totalmente o oposto dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, que são filhos de Belial, representam, irmãos, a maior parte da geração que nós estamos vivendo. Mas Samuel, irmãos, representa a parte dos homens e mulheres de Deus, que têm temor de Deus na sua vida, que amam a obra de Deus, que põem Deus sempre em primeiro lugar. E nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos que tomar uma decisão, nós temos que nos posicionar. Contar um testemunho para vocês aqui, em um momentinho eu vou contar um testemunho para vocês, e não quero que vocês se escandalizem com as situações que a gente passa, né? Versículo 26, e ela disse: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor. Ela está entregando o seu filho a Eli. Ela levou esse rapaz e disse: o senhor lembra aquela mulher que o senhor falou que estava bêbada? Pois é, sou eu. Aquela mulher que o senhor falou que estava embriagada, sou eu. Ela foi lá contar o testemunho, ela foi lá dizer: olha só para o senhor ver o que Deus fez. Eu estou aqui com meu filho e agora eu vou entregar ele no templo. Irmãos, entregou Samuel. O capítulo 2 é um cântico de Ana. A gente vai saltar o capítulo 2 até aqui, o versículo 12. E no versículo 12 entra uma história muito pesada, onde começa a contar a vida dos filhos de Eli. E disse assim, ó: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Como que no capítulo 1 disse que esses dois rapazes eram sacerdote, e agora no capítulo 2 chamam eles de filhos de Belial? Esses rapazes, irmãos, eram filhos do sacerdote e automaticamente não conheciam a Deus. Como é possível, pastor Hélio, que não conheçam a Deus aqueles que crescem dentro da igreja? Já falei uma vez aqui e volto a repetir: todo filho de pastor, todo filho de obreiro tem que aceitar Jesus. Você não acredita que filho de pastor, pastorzinho é, que filho de crente, crente é? Não. Nós temos um exemplo claro na palavra de Deus, irmãos, que isso não acontece. Todo ser humano necessita ter um verdadeiro encontro com Deus, uma verdadeira conversão. E esses dois rapazes aqui não tiveram esse encontro com Deus. Se você falar para mim: pastor, necessitava milagres, os milagres aconteciam e sempre vão acontecer, e estão acontecendo no nosso meio. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então as maravilhas de Deus estão acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: milagres, sinais não mudam a vida de pessoas. Tem paralíticos que andam e desviam do Senhor, mortos que ressuscitam e se desviam dos caminhos do Senhor, cegos que passam a ver e se desviam dos caminhos do Senhor. Se você quer ver o que é o ser humano, olha bem para o povo que saiu de Israel, que saiu do Egito. O povo de Israel que saiu do Egito, irmãos, tem um povo que viu mais maravilhas do que aquele. Imagina que você vai aqui para o Araguaia e o Araguaia se abre e você passa em terra seca. Você se desmaia, nem passar você não passa. Como é que o negócio se abriu aqui? O povo de Israel viu o Mar Vermelho se abrir. O povo de Israel viu os primogênitos do Egito morrer. E quando chegou lá no deserto, murmuravam: ai, como era bom comer carne no Egito, como era bom, tinha lá cebola, tinha lá essas coisas, e começavam a murmurar. Irmãos, Deus fazia sair água da rocha, maná chovia do céu, e aquele povo tinha incredulidade, e nós não somos diferentes.
Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes, irmãos. Amém? Aqui você vê esses dois rapazes que serviam, entravam no templo de sacrifício, eles ali estavam para o sacrifício, mas disse a palavra que eles chegavam, irmãos, e roubavam da carne do sacrifício. Ali tinha uma tenda, onde tinha mulheres que vinham para servir ao templo, aquelas mulheres eram voluntárias, e esses dois rapazes adulteravam com essas mulheres. E que, segundo os estudos, muitas dessas mulheres eram violentadas. Muitas dessas mulheres eram violentadas. E você vai falar para mim, pastor, mas Eli não sabia. Esse é o problema, Eli sabia. E aí entra a parte do testemunho que eu vou contar aqui para vocês, irmãos. Eu trabalhei com um ministério muito grande do Brasil. Irmãos, infelizmente eu vi isso acontecer na igreja, dentro da igreja de hoje, irmãos. Eu vi com os meus olhos isso acontecer. Você pode pensar, irmãos, isso acontecendo. Você acha assim, não, isso foi só no tempo de Samuel. Irmãos, isso acontece no dia de hoje. E é por isso que você tem que saber muito bem aonde você está, aonde a verdade é pregada, aonde o pecado, irmãos, é combatido. Nós temos que combater o pecado todos os dias. A igreja do Senhor está aqui para combater o pecado. Hoje você vai em igreja onde não prega contra o pecado, sabe por quê? Porque grande parte da liderança está em pecado. Esses rapazes aqui, o pai deles era o sacerdote, era o juiz, era o pai deles. E o povo chegava e dizia, olha, os seus filhos estão adulterando, olha, os seus filhos estão roubando do sacrifício, olha, os seus filhos têm um comportamento de embriaguez, olha os seus filhos. E chegava Eli e dizia, é verdade que vocês estão fazendo isso? Por que eu escuto tanta história terrível de vocês? Olha o que ele fez com Ana. Ele chegou para Ana e disse, mulher, está embriagada a essa hora? O pai, a mãe, o pastor, tem que ter um posicionamento sério, meus irmãos. Nós estamos aqui, olha, subir no altar da casa de Deus, estar aqui orando, você não está na presença simplesmente de pessoas. Seria muito fácil estar aqui na presença dos seres humanos que estão aqui. Todos nós somos cheios de falha, mas quando você vem na casa de Deus, você está na presença de Deus. Para assumir aqui o altar, ou para estar aqui louvando a Deus, meus irmãos, é necessário ter uma conexão com o Senhor. Eu não estou falando ser melhor ou ser pior, não. Eu estou falando ter sinceridade no teu coração, ter compromisso com Deus. Temor de Deus. Não é medo, não confunda temor com medo. Porque tem muita gente que sente medo de Deus. Tem pessoa que não lê o Apocalipse porque tem medo. Agora, se você tem medo ou não tem medo, de todo jeito vai acontecer. Entendeu? Essas pessoas que nós trabalhávamos, irmãos, a gente foi crescendo no ministério e você vai dando-se por conta de algumas coisas e nós orávamos, e toda a igreja orava, e os pastores oravam, porque havia filhos que estavam em alto grau, em liderança, que estavam em adultério. Aí você pergunta assim, o pai sabia? Sabia. Quem é que pode tomar a decisão? Você, quando chega o seu filho em casa com uma bola de futebol que não é dele, o que você vai falar com o teu filho? É aí que vai começar a criança sua. É aí que você vai começar a criar o seu filho. Achei essa bola. E se você acreditar, automaticamente você já vai ser manipulado por essa criança. Vai devolver. Aonde você pegou? Não, fulano me deu. Vamos lá perguntar se fulano te deu mesmo. Mas isso você tem que dar o exemplo. Porque imagina que o teu filho, né? Havia um ladrão de melancia. Vou contar essa para vocês. Havia um ladrão de melancia. E o ladrão de melancia levou o filho para roubar as melancia.
E quando ia chegando lá, ele parou a bicicleta dele e falou para o filho: fica aqui, eu vou pegar uma grandona e já venho. Chegou na cerca de arame assim, o pai olhou para cá, olhou para lá, olhou lá na frente, deu uma... Quando ele ia passando o arame, o filho dele fez assim, pss, pss. Aí ele olhou para trás, o filho dele falou: o senhor não olhou para cima. O senhor esqueceu de olhar para cima. Você está entendendo que em todo lugar você está na presença de Deus? Todo lugar você está na presença de Deus. Você educa o seu filho mais com exemplo do que qualquer outra coisa. Qual é o teu comportamento com a tua esposa? Qual é o teu comportamento no trabalho? Os filhos aprendem a ser tramposos. Aqui não parece ser este o caso. Eu não estou dizendo para você que Eli era um homem que se comportava mal, mas ele, o comportamento dele, ainda que não dava um mau testemunho, ele não tinha autoridade para educar os seus filhos. Ele não tinha autoridade para repreender os seus filhos. E você me pergunta assim: pastor, e Deus levantou Samuel para substituir os filhos? Não, Deus levantou Samuel para substituir Eli. Não era para substituir os filhos, era para substituir Eli. Esse rapaz, irmãos, ele escutava Deus falar com ele. E eu peço a Deus tanto, eu digo: Senhor, hoje a igreja precisa ouvir a sua voz. A igreja precisa ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Você precisa compreender o que Deus está falando nesses últimos dias, porque são dias muito trabalhosos, são dias difíceis. Irmãos, as trevas cobriram a terra. Não vai haver mais justiça. O amor, irmãos, agora ele é usado com propósitos, com fins totalmente demoníacos. Dizem: ah, isso aqui é amor. E você olha e diz: isso é amor? Não, se o meu filho quer ser um cavalo, eu vou aceitar porque eu amo ele. Interna o seu filho está precisando de tratamento psicológico, né? Irmãos, estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a liderança, as igrejas, os pastores precisam ter um contato direto com Deus, irmãos, porque o diabo está oferecendo coisas que parecem irresistíveis. O diabo quer te comprar. Qual é o seu preço? Qual é o seu preço, meu irmão, minha irmã? Qual é o desespero que vai levar você a renunciar o teu amor por Deus? Até onde você suporta? Qual é a perseguição que você não vai suportar? Não ame tanto aos seus filhos de forma que você renuncie a Deus pelos seus filhos. Não ame tanto a sua esposa de forma que você renuncie a Deus pela sua esposa. Ame a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, tudo, tudo. Ame a Deus em primeiro lugar. Ponha Deus em primeiro lugar no teu coração. Não dê um passo na sua vida sem o direcionamento de Deus. Não dê um passo. Você pode entrar aqui no capítulo 3. Capítulo 2, ainda dos versículos 18 para frente, você vai encontrar o ministério de Samuel, como Deus chama Samuel. Samuel, um menino obediente, trabalhando no templo. De repente ele está lá na cama dele e escuta: Samuel, se levanta rapidinho, corre lá no sacerdote e disse: eis-me aqui, Senhor, me chamaste? Samuel novamente volta lá. E ele disse: não te chamei. Pela terceira vez: Samuel. Quando Samuel chega lá, Eli disse assim: olha, não sou eu que estou te chamando, mas quando você escutar essa voz, diga: eis-me aqui. Irmão, talvez você não entenda aqui isso que a gente está lendo. Eli não escutava mais a Deus, irmãos. Eli não escutava.
Era como que Eli, é a mesma coisa de você estar numa casa com uma pessoa e essa pessoa não falar contigo. Eli estava ali na casa de Deus, mas Deus disse, eu não vou falar contigo mais, não adianta. Deus rejeitou Eli. E ele disse, quando você escutar essa voz, você diga, eis-me aqui. E o rapaz escutou. E você sabe o que Deus falou com ele, irmãos? Deus falou todo o castigo que ele ia dar sobre a vida de Eli e dos seus filhos. Tudo. Amanheceu o dia e Eli estava doidinho para saber o que Deus tinha falado. O menino não queria contar, mas ele foi lá e fez, faz um voto aqui. Se você não me contar, tudo que Deus falou que vai acontecer em dobro contigo. Aí o menino não aguentou a pressão. Falou tudo o que tinha que falar para Eli, falou, olha, tudo que está acontecendo, os seus filhos, o que está acontecendo contigo, Deus tem rejeitado. Aquele homem, irmãos, era uma pessoa que já tinha 40 anos julgando Israel, ele era sacerdote, ele era pai, ele disse que seja feito a vontade de Deus. Seja feito a vontade de Deus. Quando houve a primeira guerra, saíram os filhos de Israel a pelejar contra os filisteus, achavam que ia ganhar, 4.000 morreram à espada. Quando voltaram desesperados, que chegaram ali e falaram, o que está fazendo falta é a arca. Repita comigo, a arca. Você sabe o que era a arca, irmão? A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Deus. Pegaram a arca do Senhor. Quem é que leva a arca, meus irmãos? Quem é? Pela lei, quem tinha que levar a arca? Os sacerdotes. Vai os 2 filhos de Eli levando a arca, irmãos, lá para a batalha. Olha, Deus disse, eu não estou com vocês. Irmãos, não é um objeto que vai trazer a presença de Deus, meu irmão. Né? Igual, vem para cá que nós vamos te dar o lencinho ungido, vem para cá que você vai levar o azeitinho ungido, vem para cá que você vai levar a rosa ungida, o sal grosso, e querem colocar Deus nos objetos. Mas se não estão vivendo a santidade de Deus, se não estão vivendo a palavra de Deus, nunca, jamais Deus vai estar nessas coisas. É a mesma coisa o povo confiando que vamos trazer a arca porque Deus vai vir, mas não havia um conserto. Não havia um pacto com Deus. Deus estava tão irado que ele queria matar aqueles 2 rapazes. E o que aconteceu? Levaram a arca. Não somente eles morreram, como a arca foi roubada. Olha para você ver, mataram a Ofni, mataram a Finéias, mataram a 30.000 pessoas em um só dia. 30.000 mortos, irmãos, é muita gente morta. Pelo menos 1/3 de Trindade. Agora você pode imaginar, irmãos, todo esse povo morreu pela desobediência de 2 rapazes. Mas Eli não estava lá. Eli tinha 98 anos. Eli tinha 98 anos. Ele se sentou, ele não estava em oração, ele já não tinha contato com Deus. Ele se sentou na porta da cidade, em uma cadeira ali, e ele era bem gordo, irmãos. Infelizmente, né, isso é o que vai acontecer com muitos líderes que vão somente engordar, não vão escutar mais a voz de Deus, porque se desligaram do Senhor. Nós temos que orar por esses dias, para que Deus faça uma obra. Eu quero que Deus levante aqui jovens para assumir trabalhos em todo esse Brasil. Jovens que saiam daqui cheios do Espírito Santo, não somente daqui do Nordeste também, da África também, lá de São Simão também, irmãos, de todos os trabalhos que tem aqui, com verdadeiramente pastores compromissados com a obra de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu não quero engrandecer nenhum homem, nenhuma mulher, mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, algo que eu ainda não tinha visto.
Nós temos aqui uma liderança que está comprometida seriamente com a obra, com as missões. E eles estão dando exemplo para nós. Se você não tomar esse exemplo para você, essa responsabilidade, né? Não gosto de falar isso e também tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele não queria que eu falasse isso também. Mas olha, eu não conheci um homem com um compromisso tão grande, tão sério, como pastor Voneir e pastora Luciana, e eu tenho certeza que os pastores aqui estão contagiados com isso também, com essa seriedade, com esse compromisso. Então por isso eu trago essa mensagem aqui para vocês nessa noite. Deus tocou no meu coração essa mensagem, sabe por quê? Porque nós não podemos permitir que isso vá entrando na nossa vida em nenhum momento, não. Eu tenho certeza que a liderança não vai permitir, eu tenho certeza que nós preferimos morrer do que aceitar coisas como essa. Então abracemos esta seriedade, abracemos este ministério, eduquemos os nossos filhos. Não é fácil educar os seus filhos. Não, as minhas filhas também não são fáceis de educar. Você acha que os filhos dos pastores traem uma estrelinha aqui na testa e já sai maravilhosamente bem? Não, é difícil. Às vezes você tem que corrigir e dói mais na gente corrigir do que neles. Corrija o teu filho, eduque o seu filho. Uma senhora falou para mim ali outro dia, a nora dela está grávida, 6 meses. Aí a nora foi aqui no médico aqui em Trindade, e o médico falou, você sabe o sexo do bebê? Aí ela falou assim, eu sei, é homem. Aí ele falou assim, ainda bem que você sabe, porque se você não soubesse, eu não ia te falar. Ela falou, mas por quê? Porque os médicos estão sendo processados por falar que é homem ou que é mulher. Imagina, irmão, aonde nós chegamos, meu Deus do céu. Os doutores estão sendo processados porque fala para o pai e para a mãe, é homem, é mulher. Aí vem os filhos de Belial, irmã. Obrigado, irmã, pela palavra. Os filhos de Belial vêm e dizem, eu não quero saber, porque é ele que vai decidir. Quando tiver 18, 20 anos, é ele que vai... Olha só, irmãos, a que ponto? Isso é uma loucura. O povo está necessitando um tratamento, não somente médico, mas espiritual, necessita uma libertação. Olha para o teu filho varão e diga, você é um homem e vai ser um homem de Deus, cheio da glória de Deus. Diga para a tua filha, você é uma mulher e vai ser uma mulher para a glória de Deus, para honrar o Senhor. Não tem filho de Belial aqui dentro não. E você acha, o diabo fica furioso com isso. Aí o que o diabo faz? O diabo quer enfiar a televisão, o celular, o diabo quer enfiar essas coisas. Você tem que controlar até isso na vida do teu filho. Controla o celular, controla a televisão, porque o diabo está utilizando tudo. Irmãos, não se esqueça da última frase que eles falaram lá nos Estados Unidos. Eles disseram, nós vamos pelas suas crianças. Nós vamos pelos seus filhos. Amém? Muitos de nós vamos ir presos, irmãos. Eu já estou disposto, eu já avisei lá em casa. Falei, joga no caburão aí, me leva, me dá umas patadas, me dá uns tapas, me mata por lá, não tem problema não. Vou com Jesus e vocês ficam firmes também. Paulo era assim, irmão. Paulo dizia, olha, eu não tenho a minha vida, né, por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. E se eu tivesse a minha vida por preciosa, eu não estava aqui, irmãos, já aceitando ir para todos esses lugares aí. O pastor disse Centro-América, nós vamos para Centro-América, ele vai também para lá. E vocês, irmãos, não se acovardem. Samuel era uma criança quando Deus chamou ele e falou com ele. Hoje Deus está precisando levantar jovens. Eu tinha 20 anos quando aceitei a Jesus Cristo, irmãos, e eu creio que aceitei Jesus Cristo tarde. Meninos que estão aqui, meninas que estão aqui, jovens que estão aqui, irmãos que estão aqui. Deus preparou o teu trabalho, Deus te deu condição financeira, mas não é para você se tornar um materialista, não. Não é para você se tornar um avarento, não. É para você se tornar um ajudador, um apoiador. E todo, nem que seja 2, 3 vezes por ano, sair para o campo missionário. Dobra o teu joelho, escuta a voz de Deus.
Graças a Deus os pastores aqui escutam a voz de Deus. Não estamos como Eli. Graças a Deus. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. E se você me perguntar, será que Deus está matando hoje igual matou antigamente? Irmãos. Aí o pastor Geraldo vai contar para nós aí das experiências desse Brasil, pastor Geraldo. O que o senhor acha? Tem gente morrendo aí por estar nesse... Tem, não tem, pastor? Essa pessoa que eu estou contando para vocês que protegia lá os pecados dos filhos, uma pessoa fez uma ligação para ele, e ele deu um infarto e morreu lá na hora com essa ligação, do susto que ele teve nessa ligação. Morreu, disseram, olha, fizemos tal coisa, e ali deu um infarto, morreu na hora. Foi um pastor daqui, teve uma visão aqui no estado de Goiás, foi lá em São Paulo e falou para ele, falou assim, olha, Deus falou isso e isso e isso e isso. Eu via os seus filhos assim, assim, assim. Você sabe o que aconteceu com esse pastor? Colocaram ele na igrejinha mais pequena que tinha do fim do mundo lá, para ele nunca mais abrir a boca. Você tem que ter coragem, porque quando você fala o que Deus falou contigo, tem muita gente que não aceita, meu irmão. Muita gente que não aceita o que Deus falou contigo. Amém? Não seja assim não. Estamos aqui para escutar a voz de Deus e dizer para o Senhor, eis-me aqui. Não foi assim que Eli ensinou? O que Eli ensinou? Aí é a parte que ele é bom. Ele disse, quando escutar essa voz, diga, eis-me aqui. Amém? Ponha-se em pé e vamos falar assim uma coisa. Eu quero que você tome uma decisão. Você quer ter o ministério de Samuel? Ou você toma a decisão de viver a geração de Finéias e Ofni? Quem quer seguir essa decisão de Samuel? Levante a mão e dá um glória a Deus bem forte.